agora vamos formar mais um painel, não é isso? Enquanto isso, ajuste aí no laptop. Então vamos para o painel Transtorno do Espectro do Autismo e Surdez. A nossa moderadora será a professora mestre Carolina Cardoso. Os temas: música em reabilitação auditiva, com a professora doutora Paula Said, ela que é doutora e mestre em ciências pela Universidade de São Paulo, ela já está aqui conosco. Se alguém puder chamar, lá está ela. Ok, doutora Paula Said chegando, trazendo então o tema música e reabilitação. Professora fonoaudióloga Lorena Coelho, trazendo o tema terapia fonoaudiológica em pacientes com surdez e autismo. Ela é fonoaudióloga formada pela UNB, pós-graduanda em transtorno do espectro autista, formação no modelo ABA, fonoaudióloga do Instituto Brasiliense de Otorrino. Por gentileza, professoras, queiram ocupar o lugar aqui nesse dispositivo. Chamamos também a professora fonoaudióloga Amanda Pedra, trazendo o tema ecoterapia em pacientes com surdez e autismo. Ela tem graduação em fonoaudiologia pela Universidade de Brasília, pós-graduação em linguística aplicada à educação, mestrando em ciências da reabilitação, também na UNB. E a professora fonoaudióloga Jordana Moraes, trazendo o tema avaliação audiológica no autismo. Ela é fonoaudióloga, graduada pela Universidade de Brasília, pós-graduanda em audiologia, com um enfoque clínico ocupacional e otoneurológico, CEAF, fellow em audiologia no Instituto Brasileiro de Otorrino. Bom, temos então 4 professoras já no dispositivo. Ajustes finais aqui no laptop. É isso. Então, teremos 4 professoras aqui conversando com a gente sobre o transtorno do espectro autismo e surdez. Já está tudo certinho, Paula? Depois eu coloco, tá bom? Pode ir, Lorena. Olá, boa tarde a todos. Eu recebi hoje a incumbência de falar sobre a terapia fonoaudiológica de crianças com transtorno do espectro autista e a surdez. A gente atua no Instituto e eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que a gente vem fazendo com os nossos pacientes que possuem esses 2 diagnósticos. Antes de tudo, é bom a gente conversar um pouco sobre os critérios diagnósticos. Um pouco mais cedo a gente falou sobre os critérios diagnósticos, os exames e a intervenção precoce na surdez. E agora a gente vai falar um pouquinho também sobre o autismo. A gente tem esses 3 campos para se fechar o diagnóstico, né? Que é a questão de déficit em comunicação, interação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Dentro desses campos, a gente vai encontrar questões sensoriais, muitas vezes a gente vai encontrar estereotipias, questões socioemocionais, e são aspectos que durante o desenvolvimento a gente vai reparar nessas crianças. Enquanto que no diagnóstico de surdez, a gente hoje conversou sobre isso, que é possível a gente já ter exames e ver esse diagnóstico um pouco mais cedo. Mas no TEI a gente vai ver durante o desenvolvimento e muitas vezes a gente hoje está estudando sobre isso, sobre os sinais de risco dessas crianças. Em alguns casos acontece da criança ir desenvolvendo, atingindo marcos em determinado momento da fase do desenvolvimento, ela começar a regredir ou mesmo perder algumas habilidades que já haviam sido adquiridas. Tirando. E hoje a gente vê em relação a quando aparecem esses 2 diagnósticos. A gente vê que um diagnóstico costuma, nos estudos, né, mostra que um diagnóstico costuma tardar, gerar um atraso para o diagnóstico da outra alteração. Sendo que o TEA, o transtorno do espectro autista, costuma aparecer depois do diagnóstico da deficiência auditiva, ou mesmo depois do implante coclear.
E isso a gente vê por essa questão, né, da gente conseguir fechar o diagnóstico. Não se trata de desenvolvimento, um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, leva um tempo para a gente ir reparando nesses sinais. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre como no Instituto, como a gente repara na prática clínica. Em relação à investigação do TEA, muitas vezes a gente vê uma dificuldade de evolução quando essas crianças que já têm implante coclear, já vêm em reabilitação auditiva, apresentam alguma dificuldade em evoluir, né, depois de um tempo, atingir os marcos que são esperados, de acordo com os protocolos que elas aplicam. O mesmo referente a demandas que excedem a comunicação oral. É quando elas reparam na necessidade de essa criança receber uma avaliação em relação a outros aspectos do desenvolvimento e não só em relação à deficiência auditiva. Em relação falando só da atuação que a gente tem, a gente vê que, pelo menos no nosso quadro, a gente recebe muitos casos de surdez que são encaminhados do centro de reabilitação e seguem com tratamento com a equipe, com 2 profissionais, sendo na reabilitação auditiva e com a gente que vai trabalhar com transtornos do neurodesenvolvimento, e com os 2 profissionais com objetivos diferentes, ou mesmo que similares, mas trabalhando em equipe. E dentre essas habilidades que a gente vai tanto avaliar quanto intervir, a gente vê as habilidades básicas, que são aquelas que precedem a comunicação oral. Então, o contato ocular, que é necessário para que a criança observe e assim consiga imitar o adulto, né, ou mesmo outro par. A intenção comunicativa, essa criança precisa ter, né, o desejo de se comunicar. A interação social, nas trocas de turno que ela vai ter em relação à comunicação. A atenção compartilhada, quando eu olho para algo e mostro para a criança, ela consegue ter atenção naquilo que eu estou mostrando, ou mesmo ela tem interesse em me mostrar algo. Competências cognitivas, que também são trabalhadas na reabilitação auditiva, e competências de jogo. Por incrível que pareça, o jogo funcional e simbólico, hoje a gente tem muita comprovação de que caminha junto com o desenvolvimento da linguagem, entre outras habilidades que a gente vai avaliar e intervir. E hoje em dia a gente tem estudos, apesar de ser uma parcela pequena de crianças que recebem implante coclear e não desenvolvem a comunicação oral efetiva, esses casos aparecem geralmente em casos de TEA, deficiência auditiva e outras comorbidades. Ainda não é uma parcela significativa, mas acontece. Mas ainda assim, nesses casos, a gente encontra a evolução de uma habilidade de interação social, por exemplo, e outras habilidades, porque essa criança vem recebendo reabilitação não só auditiva, como em relação ao transtorno que ela possui. Então, por mais que ela não desenvolva a comunicação oral efetiva, ela desenvolve outras habilidades que permitem uma comunicação com o outro, principalmente essa questão da habilidade de interação social. E conversando com as meninas em equipe, às vezes elas trazem algumas demandas, por exemplo, da criança não conseguir manter o uso contínuo do aparelho, às vezes ficar retirando. Por quê? Porque muitas vezes essa criança vai ter alguma demanda referente às questões sensoriais ou comportamentais que estão dentro do TEA. E aí a gente vê a importância da gente trabalhar em equipe, porque em um caso com a demanda de uma criança que tem uma dificuldade no uso contínuo do aparelho por conta de questões sensoriais, a gente vai ver uma participação, por exemplo, da terapeuta ocupacional. Em questões comportamentais, a gente corre para a Luciana, nossa psicóloga. Então, a gente trabalha em equipe para intervir em cada caso, né? Profissionais habilitados para cada demanda. E a gente realiza o encaminhamento, nossa conduta é sempre avaliar e intervir, mas também a gente realizar um encaminhamento para um tratamento intensivo, se tratando de TEA, multidisciplinar com equipe e com base em análise do comportamento aplicada, porque é o que a gente tem de maior comprovação científica hoje em dia. E a depender do caso e do melhor modelo de intervenção, a gente vai selecionar, né, em equipe, o neuropediatra, o psiquiatra vai indicar qual é o melhor modelo de intervenção para aquela criança. E essa é uma visão minha em relação ao tratamento, que o tratamento em casos de surdez e transtorno do espectro autista é um processo que exige calma, dedicação e destreza, tanto dos profissionais
quanto da família. Muito obrigada. E esse é o meu e-mail, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Amanda Pedra, um nome meio incomum. Eu sou fonoaudióloga, já trabalhei no instituto, foi muito interessante a minha experiência. E lá tem muitos casos de crianças autistas e com surdez. E o diferencial é porque as crianças são abarcadas de maneira geral, né? Então, as crianças que são autistas e são surdas, elas não podem ter que optar ou a tratar a surdez ou a tratar o autismo, porque senão assim a gente acaba sendo excludente com essas crianças. Por conta disso, a gente precisa pensar em terapias que olhem essa criança como um todo. E essa é a minha proposta. Bom, a máscara. Eu faço mestrado hoje em dia na Universidade de Brasília e a minha dissertação ela envolve ecoterapia, que é o tratamento que envolve cavalos. É muito diferente do que o que a gente está acostumado a ver de terapia de clínica e isso não exclui a necessidade de que as crianças façam terapia em clínica. Isso a gente chama de terapia alternativa, né? Uma terapia complementar, que é quando as crianças já fazem o trabalho em clínica e a gente leva elas para outro meio a fim de motivá-las, garantir um maior engajamento, né, durante essa terapia. Então, eu vou falar sobre isso: ecoterapia, surdez e autismo. Bom, o que é a ecoterapia, como eu falei brevemente? É um método terapêutico. Esse método terapêutico, ele já é científico, já existem muitos artigos sobre isso, sobre o uso do cavalo nas terapias, principalmente com crianças. Ele visa a reabilitação de pessoas, no geral, com deficiências e necessidades especiais, né? A ecoterapia garante, por meio de seus mecanismos de ação, reabilitação, tanto em aspectos físicos, quanto psicológicos, quanto sociais, também como cognitivos. Por quê? Gente, o cavalo ele realiza um movimento que a gente chama de tridimensional, que ativa vias vestibulares, né? Ativa a parte de córtex motor no nosso cérebro, que é responsável pelo planejamento e execução da nossa fala e dos nossos movimentos também. Então, até para que uma pessoa seja oralizada ou para que ela use Libras, por exemplo, a gente está falando de córtex motor. Áreas que são ativadas comprovadamente quando a gente anda a cavalo. É chamado de movimento cinésio-terapêutico que o cavalo oferece para a gente, isso de graça. Como que são os aspectos cognitivos na ecoterapia? Outra área cerebral é ativada, que a gente chama de gânglios da base. Essa área ela é muito importante para o nosso comportamento motor e para as nossas áreas cognitivas relacionadas à linguagem. Aspectos sociais. Crianças autistas, por exemplo, elas têm mais interesse por afeição a animais do que a seres humanos, por incrível que pareça. A gente não entende isso ainda muito bem, mas até hoje o julgamento é de que talvez o contato com os animais eles nos pareça menos julgador, menos invasivo do que o contato até com outro ser humano. Então essa é uma porta de entrada para que a gente consiga interagir com essa criança por meio da presença daquele animal. E aspectos psicológicos. Bom, animais, até pra gente, seres humanos típicos, né? Eles nos geram sentimentos de empatia, de socialização, de afeto. E isso é muito positivo quando a gente pensa em reabilitação. Imagina você ir para uma reabilitação e você não se sentir feliz, não se sentir acolhido, não se sentir acalentado naquela terapia que você tem que fazer semanalmente. Então, a ecoterapia favorece muito isso, né, durante o tratamento. Aqui eu trouxe para vocês alguns artigos científicos que mostram que isso realmente é verdade, porque não adianta às vezes a gente falar sobre intervenção e não provar que isso funciona, né? Então, esse artigo, ele mediu a atividade cerebral de crianças autistas enquanto elas estavam montadas a cavalo. E a gente percebeu mudanças no lobo frontal, essa parte mais da frente do nosso cérebro, que tem muito a ver com a nossa iniciativa. Então, sabe aquela criança que às vezes em terapia ela te responde, mas ela nunca inicia um diálogo?
sabe? Então, áreas cerebrais dessa parte da frente, elas são muito responsáveis por iniciativa e são áreas que são ativadas quando a gente está falando de andar a cavalo. Outro artigo é um que usa pessoas que passaram por estresse pós-traumático e foram fazer atividade com equinos e mostra também áreas cerebrais que foram ativadas, que são os gânglios da base, como eu já falei, ativando áreas motoras, áreas de cognição e a rede límbica. A rede límbica do nosso cérebro, ela é muito responsável pelo que a gente chama de aprendizagem emocional. E isso é útil tanto para crianças autistas quanto para crianças que são surdas, sabe? Que às vezes não conseguem experimentar as emoções como nós, que somos neurotípicos e temos acesso ao arsenal de eventos completamente, né? Então, as emoções de pessoas com transtorno de desenvolvimento, elas podem estar afetadas. Outro artigo é um ensaio clínico randomizado que mostrou que a ecoterapia é capaz de aumentar o número de palavras e aumentar o número de novas palavras de crianças. Então, pensa o quanto é importante isso quando a gente fala de oralização e de linguagem, por exemplo. A gente está falando de expansão de vocabulário, a gente está falando de uma fala que abarca um número maior de conteúdos, né? A Lorena já falou sobre isso, sobre algumas características do TEA, então eu nem vou repetir, né, que é um transtorno de desenvolvimento, tem muita alteração na comunicação e interação social e a prevalência está aumentando bastante. Esse estudo saiu ontem, antes de ontem, que trouxe pra gente que 1 a cada 44 crianças são diagnosticadas com autismo atualmente nos Estados Unidos. A gente ainda não tem esse dado para o Brasil e esse estudo é muito, muito recente. Mas pensa, 44 gente, é muito pouco, gente. É como se aqui tivesse e a gente às vezes não sabe, né? Então a gente precisa estar atento ao que é melhor que a gente ofereça. E imagina como uma família que lida com uma criança autista e com uma criança surda, para ela é ainda mais difícil. Normalmente o diagnóstico de surdez vem antes do que o diagnóstico de autismo. E as queixas que a gente pode chamar de audiológicas são muito comuns no início da vida dessas crianças que são autistas e que são surdas. Por exemplo, no caso de autismo tem muito assim, mas eu chamo ela não me responde. Será que ela é surda? Mas ela não segue comando. Será que ela está me escutando? Então, é muito importante que a gente tenha exames que diferenciem se essa criança é autista, se essa criança é surda ou se por via das dúvidas ela pode acontecer de cursar com essas duas grandes demandas na vida dela, né? Acho que a Jordana vai falar melhor sobre essa questão audiológica no autismo depois. Então, esse é um estudo que mostra que 62,96% dos pais desconfiam de surdez no início da jornada dessas crianças deles que são autistas, por conta dessas respostas inexistentes. Mas isso não acontece porque eles são surdos, acontece por questões comportamentais. E aí, só dando, né, um parâmetro assim, como que a ecoterapia poderia ajudar todas essas crianças que são autistas e são surdas? Bom, via estímulo da questão do movimento tridimensional do cavalo, que pode ajudar, né, essas crianças a permanecerem numa postura mais adequada para o desenvolvimento das suas habilidades. Pode ajudar muito nas questões sociais, tanto das crianças surdas quanto das crianças autistas. Ajuda bastante no equilíbrio. Algumas das habilidades auditivas que precisam ser adquiridas também podem ser trabalhadas na ecoterapia. Então, basicamente, é uma terapia alternativa que pode ajudar os pais e a família caso eles estejam enfrentando dificuldades muito grandes na terapia comum, na terapia tradicional. Então, qual é o nosso desafio? Realizar exames para detectar precocemente a surdez e/ou o autismo e oferecer intervenções que abarquem todas as áreas afetadas, para que a gente não haja de maneira excludente quanto a essas crianças. Muito obrigada, esse é meu e-mail, eu queria agradecer ao Instituto e ao Dr. Faiez por isso, e eu espero que vocês aproveitem o restante. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, falando um pouquinho do diagnóstico audiológico relacionado ao transtorno do espectro do autismo. Como já foi mencionado pelas meninas,
o autismo, ele trata de um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado aí pelas dificuldades nos aspectos da interação social e também nos aspectos comunicativos. A questão da etiologia do autismo está sendo bastante discutido na literatura, caracterizado por uma predisposição genética relacionada aos fatores também ambientais, como a poluição do ar, a questão dos agrotóxicos e também a obesidade e também a questão das todas as alterações que tem encontrado aí no Novo Mundo, né? Pensando aí na poluição, que está sendo bastante discutido. Atualmente, então, no mundo tem 70 milhões de pessoas com o diagnóstico do transtorno do espectro autista, sendo no Brasil 2 milhões de pessoas. Como foi falado, a incidência aumentou, pensando aí em questão de 21 anos, quase triplicou essa incidência, sendo bastante relacionada tanto ao aumento dessa incidência, que realmente todos os aspectos, pensando na poluição, interferiram com esses fatores ambientais associados aos fatores genéticos, e também a questão que aumentou os profissionais capacitados e que estudaram bastante, entenderam as manifestações e realmente traçaram um diagnóstico certeiro. Esse estudo ele foi publicado em 2021 e ele mostra que em 2005 teve um boom em questão das pesquisas, em que está sendo bastante pesquisado o transtorno do espectro autista. Pensando, então, nas questões das manifestações daquele paciente que tem TEA, são bastante semelhantes também às questões das manifestações do paciente com perda auditiva, como foi citado pelas meninas anteriormente. Tem a questão da falta do contato visual, a questão das alterações na comunicação, que também acontece no paciente com perda auditiva, em que ele tem a questão do atraso da fala e também um atraso nesses aspectos da comunicação. Quando a gente fala, então, no paciente com TEA, ele acaba recebendo, quando está associado à perda auditiva, ele tem o diagnóstico da perda auditiva que acontece anteriormente, quando realiza a triagem auditiva neonatal. Só que precisamos realmente identificar aquele paciente, ele tem a perda auditiva ou ele tem o transtorno do espectro autista e realmente constatar, ele está tendo acesso a todas as intensidades, desde aquele som baixinho ao som mais alto. Então, a questão do diagnóstico audiológico no paciente com TEA é um diagnóstico difícil de ser traçado, como já foi falado em todas as apresentações anteriores, até na avaliação auditiva infantil, porém é necessário insistir para realmente dar a oportunidade daquele indivíduo ele ter acesso a todos os sons e ter o melhor desenvolvimento. Pensando então no diagnóstico audiológico, realizamos tanto a anamnese como a avaliação auditiva, que é uma avaliação auditiva comportamental, realizada na criança, com diferentes técnicas. Realizamos a timpanometria para identificar se realmente a membrana timpânica está se movimentando bem, a cadeia ossicular está tudo ok. Realizamos a questão da pesquisa do reflexo acústico. As emissões otoacústicas, tanto transiente como para o produto de distorção, garantindo a integridade das células ciliadas da cóclea, do nosso órgão da audição, né? E também a questão do PAD ou do BERA, que queremos ver como que está a integridade aí do nervo auditivo, como que está a resposta, está chegando essa informação auditiva lá no nervo auditivo e também no tronco encefálico. Quando olhamos para a literatura, existem vários estudos que estão sendo publicados correlacionando achados audiológicos com os pacientes com transtorno do espectro autista. Aquele paciente, então, que vem para o diagnóstico audiológico, geralmente ele apresenta o quê? Logo quando chega na anamnese, ele tem a queixa, que realmente a Amanda citou, o pai fala, quando eu chamo, ele não atende, ou ele evita alguns sons, ele chega a ocluir realmente as orelhas com a mão, e em sons que ele relata incômodo, secador, uma queixa bastante semelhante dos pais no parabéns, ele acaba tampando as orelhas. E isso mostra realmente já alguns indicativos que aquele paciente ele pode ter aí o transtorno do espectro autista. Quando vamos para a audiometria, acaba que aquele paciente eu não consigo condicionar da maneira correta. O que seria isso? Você vai escutar o apito, aperta o botão, ou você vai escutar o apito, encaixa a peça. Acaba que temos que usar algumas técnicas que seriam indicadas para outra faixa etária. Na logoaudiometria, o paciente ele consegue responder, só que pode ter algumas comorbidades associadas, como apraxia e também algumas ecolalia,
ou também a questão da linguagem receptiva, que pode atrapalhar a questão da resposta na logoaudiometria. Porém, o paciente com TEA ele também pode responder de forma como as pessoas neurotípicas. Quando vamos para os achados na questão da eletrofisiológicos do paciente com TEA, existem vários estudos que estão sendo publicados aí, estudos recentes, 2020, 2019, 2021 também, em que existem algumas alterações que são possíveis de identificar, como aumento da onda 3 ou aumento da onda 5 também, e isso mostra a necessidade de ter pesquisas que possa facilitar esse diagnóstico, tanto para aqueles, vamos pensar aí nos fonoaudiólogos que estão lá na terapia, buscando realmente identificar as manifestações daquele indivíduo com TEA, como também ter um sinal de alarde para aquele paciente, para aquele profissional que é o audiologista. Vem uma criança de 3 anos, então consegue observar, ele tem algumas manifestações, ele tem alguns achados semelhantes ao que foi mostrado agora, em questão das alterações no pH. Então isso já é um alerta para a questão de ver aquele paciente, ele tem um possível transtorno do espectro autista, então tudo isso tem que ser analisado. Pensando aí na dificuldade que aquele paciente vai apresentar na avaliação, então, geralmente esse paciente, ele não consegue realizar o exame da forma, como os outros, a questão do BERA ou do PEAD, ele realmente tem que estar no sono e muitas vezes ele não aceita que a gente toque. Então isso acaba dificultando o processo, quando a criança consegue dormir, mas quando vamos colocar o fone, ela acaba acordando. Então, muitas vezes, ou algumas vezes, depois de várias tentativas, esse paciente ele tem a alternativa, como foi citado também, de realizar o exame no centro cirúrgico, tendo algumas limitações, que raramente a gente consegue realizar as emissões otoacústicas no centro cirúrgico devido realmente ao ruído do ambiente. Essa tabela, ela mostra um estudo que foi realizado que foi publicado, na verdade, ainda este ano, com alguns dados que os pacientes com transtorno do espectro autista, eles apresentam durante a audiometria, o que dificultam realmente a questão da realização da audiometria, como a recusa do fone, como eles também não têm a questão de responder aos comandos, não tem a interação recíproca e até a agressão deles durante a realização do exame. Com o objetivo, então, aí, pensando também que o Instituto é um instituto de pesquisa, o IBO, estamos realizando uma pesquisa que tem como objetivo caracterizar os achados audiológicos em crianças pequenas com hipótese diagnóstica do transtorno do espectro autista, a fim aí de favorecer, ajudar aqueles profissionais que estão realizando o diagnóstico do transtorno do espectro autista e sempre ajudar também a literatura aí. Agradeço a todos, muito obrigada. Obrigada, Jordana. Para a gente que faz a programação, também esse detalhe que ela colocou, de o paciente não responde na audiometria condicionada, também fazer um mapa com o paciente com transtorno do espectro autismo também é desafiador. Vamos terminar esse painel aqui com a doutora Paula. Enquanto vai abrindo, eu vou abrir aqui para vocês para ver se tem alguma pergunta. Alguma pergunta para a Amanda, para a Lorena e para a Jordana. Agora sim. Gente, boa tarde. Então, eu vou dar continuidade um pouco ao que eu estava falando hoje mais cedo. Hoje, uma das coisas mais faladas quando a gente faz pesquisa científica, se a gente for ali dar uma busca, a gente vai achar muita coisa relacionada a autismo e música. Então, as meninas já conceituaram algumas vezes, não preciso repetir isso. E a literatura mostra pra gente que o processamento neural da fala pode ser aprimorado através de um treinamento auditivo não linguístico, como aprender música. Como eu falei mais cedo, hoje o que a ciência vem falando é que atividades relacionadas ao fazer musical com objetivo de aquisição de conhecimento musical, como a aprendizagem musical, promovem aí um benefício imenso, e a plasticidade cerebral. Então, os estudos já mostram que a gente consegue
trabalhar o processamento neural da fala através de uma atividade como aprender música. Porque música e linguagem necessitam de parâmetros acústicos para decodificar as informações, como tempo, timbre, tom. Porém, a música é um estímulo muito mais complexo do que a fala. E por trabalhar os mecanismos de forma mais complexa, a ciência mostra que essas atividades de fazer musical, elas acabam melhorando aí a questão do desenvolvimento de oralidade. E quando a gente aprofunda um pouquinho mais na literatura, a literatura vem mostrando muito a importância dessas atividades para crianças autistas, que normalmente demoram um pouco para se tornarem verbais. Então, um relato que eu ouço muito de pais, principalmente, é: Paula, eu tenho uma filha de 7 anos de idade, ela é não verbal, mas ela começou a fazer musicoterapia ou aula de música e ela vira outra pessoa, ela se identifica com a educadora musical ou com a musicoterapeuta, e o que eu queria saber o que acontece. E o que acontece tem a ver um pouquinho com o que eu falei anteriormente, né, desse trabalho cerebral, mas também a figura ali do educador e do ambiente. Então, um dos estudos que eu realizei, e esse daqui no caso é a minha dissertação de mestrado, foi a análise da aprendizagem musical para desenvolvimento de habilidades sociais e escolares. Aqui, então, a gente está trabalhando bastante a classe de comportamentos em população com desenvolvimento típico e atípico. Nesse estudo, 20% das crianças participantes tinham desenvolvimento atípico. Então, a gente tinha algumas crianças autistas, deficientes visuais, auditivas, mas todas foram trabalhadas de forma coletiva no verdadeiro assim, papel da inclusão. Não era uma turma das crianças que tinham desenvolvimento atípico e crianças que tinham desenvolvimento típico. Todos tinham aula simultaneamente. E a gente, como já falei, teve o objetivo de analisar qual que era o efeito da aula de música para essas crianças. A gente avaliou 80 crianças do projeto Guri, que é um projeto que utiliza o ensino de música, é o maior projeto social da América Latina. Ele tem um pilar muito forte em relação à inclusão social. A gente é bem forte lá no estado de São Paulo. Nós avaliamos 80 crianças que foram divididas em 2 grupos. 40 que estavam num grupo experimental, que iam ter aula de música, e 40 que estavam num grupo controle esperando, mas também estavam sendo avaliadas. Quando a gente analisa essas crianças que passaram por esse procedimento, que isso daqui, gente, é aula de música, que é dividida em momentos. Uma das coisas mais importantes dessas aulas é que elas tenham estrutura e sequência, que isso faça sentido. Eu não vou me adentrar a isso, porque isso acaba ficando bem específico para a parte de educadores musicais. Mas esses pilares hoje vêm sendo analisados e trabalhados dentro da área da saúde, porque são esses pilares que fazem com que isso tenha um efeito eficaz para acelerar a reabilitação de transtornos do neurodesenvolvimento, no caso. Então, quando a gente compara esses 2 grupos de crianças que tiveram aula de música com crianças que não tiveram, a gente percebe aqui na tabela, onde a gente tem esses números que estão destacados em rosa, são os que tiveram melhora significativa. A gente percebe que em fatores de habilidades sociais, fatores de responsabilidade, autocontrole, cooperação e afetividade, tanto na visão dos pais quanto dos professores, problemas de comportamento externalizantes e internalizantes, e também na competência acadêmica. E nós, nesse estudo, tínhamos também um diário de classe de cada participante. Então, a gente comparou os participantes em si e percebemos que crianças que tinham desenvolvimento atípico não estavam aquém das crianças que tinham desenvolvimento típico. Ou seja, o processo que acontece na compreensão musical, quando a criança está ali exposta a essa atividade, por ser uma atividade lúdica, por não ter cara de terapia, porque não é terapia, né, gente? Era igual tanto para uma criança com desenvolvimento típico quanto para uma criança com desenvolvimento atípico. A gente concluiu nesse estudo que, então, as crianças que estavam expostas à educação musical apresentaram melhora no repertório de habilidades sociais, em diversos fatores, em problemas de comportamento e também na competência acadêmica. Eu gosto bastante dessa frase da Brescia, que ela fala que os autistas normalmente reagem à música quando tudo mais falhou. A música é um veículo expressivo para o alívio da tensão emocional.
superando dificuldades de fala e de linguagem, como uma das colegas falou da parte do sistema límbico. Esse fator emocional que a música trabalha numa primeira instância, que está ali já na primeira instância do processamento na nossa compreensão de sons, ela é fundamental para que isso também tenha um resultado eficaz. E a música, ela acaba sendo a maneira que a criança com o TEA consegue verbalizar. Então, esse é um motivo que eu ouço diversas vezes, né, de pais. Eu sou proprietária de uma escola de música e hoje a gente tem muitos alunos autistas, acredito eu até por conta da minha linha de pesquisa, que aí é aquela coisa, uma mãe vai falando para a outra, e elas relatam que os filhos se transformam na aula de música, mas são por esses fatores emocionais e de como é trabalhado de forma lúdica, não tem cara de terapia. E por isso que eu falo que a gente tem que valorizar muito o processo da aprendizagem. Cada criança é única, cada aluno é único, cada paciente é único. A gente que normalmente está aqui no lado do ensino musical, que tem um objetivo musical, a gente sempre está focado lá no resultado. A chave está no processo. E os estudos, né, a literatura já mostra para a gente, por meio dessa hipótese que chama hipótese Opera, que é do Patel, que é um grande neurocientista, que as atividades de ensino musical, quando elas atendem esses 5 quesitos que aparecem aqui, que é overlap, precision, emotion, repetition e attention, isso favorece principalmente desenvolvimento de fala e linguagem. Então, não vou ficar adentrando aqui também por conta do tempo, mas só para falar que a questão da estrutura que é trabalhada dentro do ambiente de ensino, isso é o primordial, que quando isso acontece, são esses fatores que fazem com que a gente tenha um ganho nesse acelerador de transtornos do neurodesenvolvimento, né, de reabilitação dos transtornos do neurodesenvolvimento que a gente tem em cima aí do ensino musical. E aqui tem outro trechinho que é dessa dissertação, que fala que a fala e a performance musical são a maneira do ser humano se comunicar, principalmente quando a gente está aqui, né, no ambiente musical. E o que se comunica é o que está no pensamento. Quando a gente apresenta uma abordagem musical para uma criança que nunca teve acesso ao aprendizado musical, não só uma criança, gente, qualquer indivíduo, a gente tem que pensar qual o sentido que aquilo vai fazer para ele. Inúmeras abordagens musicais transmitem os elementos musicais de forma aleatória e acabam não tendo um benefício cognitivo musical, como quando trabalhado de forma sequenciada, estruturada, como eu acabei de falar, partindo de um material já familiar ao indivíduo, como a voz. Então, tanto de manhã quanto agora, eu quero enfatizar muito a questão da voz falada, a voz cantada. A gente trabalha muito em sala de aula a questão de recitados e canto. Eu sei que fono, né, normalmente fala para mim, Paula, eu nunca estudei canto, e se vocês falarem para eu cantar também, eu vou falar que não, eu sendo formada em música, porque não é a minha área. Mas quando a gente está nesse ambiente, principalmente clínico, hospitalar e escolar, isso faz total diferença. Porque, em resumo, o que a literatura mostra é que atividades que usam a voz cantada, a voz falada, elas têm um fator muito mais rápido do que quando a gente usa um dispositivo eletrônico. Então, fonoaudióloga, se vocês costumam usar música na terapia de vocês, tentem se desapegar um pouco de Spotify, CD. Eu sei que a gente às vezes fica um pouco inibido em cantar, em fazer atividade, mas isso no processamento é o fator primordial para quem tem os transtornos do neurodesenvolvimento em geral. E aqui a gente está falando de autismo, de surdez, mas quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento, assim como a colega também falou da área dela, a música não serve para surdez, não serve para autismo, serve para todos. Então, se a gente usa um material familiar que já vem daquela criança, que é a voz, porque às vezes a gente quer usar um instrumento que a criança nunca viu na vida, aquilo não faz sentido e a gente tem que facilitar a comunicação. Então, o que eu sempre recomendo quando o fono conversa comigo, psicóloga, que fala, Paula, eu costumo usar música na minha terapia, mas eu fico meio perdida, eu sempre falo, vai parte do mais simples. Não liga ali um vídeo com uma galinha pintadinha, nada contra, tá, gente? Mas assim, parta do mais simples, cante, estimule, porque é isso que vai beneficiar o seu paciente e o seu aluno. Então, a gente conclui
que essa estrutura do ambiente físico interativo, a qualidade dos estímulos, a figura do profissional que está atendendo esse paciente, as contingências estabelecidas e a interdisciplinaridade entre as áreas aí da música, da fonoaudiologia, da otorrino, da psicologia, são os fatores que fazem com que isso tenha um resultado eficaz para aí acelerar a reabilitação de transtornos do neurodesenvolvimento. Muito obrigada.